Quem já conhece, já sabe, quem tem toque gosta de tudo assim ajeitado, né? Tudo limpo, tudo livre, né? Bom dia, queridos irmãos. Deus abençoe a cada irmão nesta manhã de adoração ao nosso Deus. Nossas crianças estão aí com o esboço já preparado, né? A coisa mais fácil para vocês fazerem vai ser o meu desenho. Simples. Só botar o óculos. O resto já está pronto. E o olho, né? Olho, nariz, boca, o óculos, cabelo não vai precisar, então já ganhou uma facilidade aqui. Então, e aí as nossas crianças estarão anotando todo o sermão dessa manhã, palavras-chave que aprenderam, tema da mensagem. É isso aí, que Deus abençoe. Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 4. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Salmo de número 4. Estaremos lendo na íntegra. Eu lerei o primeiro, os irmãos o segundo, e assim terminaremos o capítulo no verso de número 8. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me destes alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho, todos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esta é a palavra do Senhor, que Deus abençoe e aplique em nossos corações. A vida não é fácil. A vida, ela é bem difícil para todos nós. E dizer que conduzir a vida é algo comum e simples, seria nós estarmos totalmente descontextualizados do que efetivamente passarmos e vivermos questões na nossa vida. Eu estava conversando com a nossa irmã Jane, e quando pude abraçá-la nessa semana, e ela chorosa, é claro, e é motivo das nossas orações, pela perda do teu sobrinho, ela falou, está difícil. E eu falei, eu sei. E são situações que acontecem conosco, né? Essa semana eu recebi também uma situação bem difícil. A nossa irmã Mônica Andrade, pedi para que a igreja estivesse orando por ela. E peço que a igreja a cuide, né? Então a gente precisa cobrir essas pessoas, precisamos cuidar uns dos outros. E ela mostrou para mim o que ela passou. Quase que a nossa irmã não consegue sobreviver. Eu falei que a cirurgia dela era extremamente delicada, e foi muito delicada. O que ela teve que retirar do corpo dela foi algo extremamente difícil, né? Ela perguntou, pastor, quer ver? Eu falei, não quero, mas, aliás, eu falei, mostra. Aí foi, assim, bem difícil, né? E louvamos a Deus pela vida da nossa irmã, né? Eu e o diácono Osés estivemos na casa dela na primeira cirurgia. Agora ela está para receber alta dessa segunda cirurgia, e que foi bem delicada, Osés. Lembra que ela falou que era uma cirurgia bem difícil? Foi bem delicada. Enfim, a vida, ela é muito difícil.
E diante das reveses da vida e das dificuldades, as pessoas ficam inquietas. Este texto, especificamente, vai a dica para as crianças e também para os adultos. Nós temos aqui o título chamado Oração da Noite. Essa é a palavra, oração da noite. E aí, quando nós falamos de oração da noite, vamos lembrar, né? Nós temos 3 salmos sequencialmente que são orações. O salmo de número 3 é chamado oração da manhã. O salmo de número 4 é chamado oração da noite. E o salmo de número 5, oração da manhã. O que a gente já entende olhando essas partes desses salmos? Que a gente tem que orar o tempo todo, manhã e noite. A oração, ela é necessidade na vida do crente, né? O crente não consegue viver, estabelecer a sua vida, se fortalecer, sem que tenha uma vida de oração. Nós estamos aqui olhando para o Salmo de número 4, e há uma questão aqui que Davi ele não vivencia, e que essa geração contemporânea, muitos têm vivenciado pelas questões do sofrimento na vida. Elas têm passado por aquilo que a gente chama de insônia. Então, as pessoas, às vezes, não conseguem dormir, seja por uma questão depressiva, apegadas ao passado e lembrando de questões que vivenciou no passado, elas sofrem. Algumas vivenciam o presente, os estresses, as questões do seu dia a dia, dos seus momentos de sofrimento, então vivenciam o presente com sofrimento, com estresse. Muitos já até sofrem antecipadamente com o futuro, e que a gente chama isso de ansiedade, né? Enfim, todos esses momentos temporais e todas essas questões que trazem sofrimento, depressão, estresse, ansiedade, elas podem trazer perturbações, e isso vai impedir com que a gente tenha tranquilidade, onde a gente possa desfrutar de um momento de descanso. Porque o corpo físico, ele tem os seus momentos de se restabelecer, né? Apesar do nosso cérebro, ele não descansar em momento algum, ele está o tempo todo atuando. Só que quando chega no momento do sono, ele dá uma diminuída na sua atividade, no seu trabalho. Olhamos para esse texto, queridos irmãos, que na verdade é uma poesia, ela é uma canção, e você vê, por exemplo, no capítulo de número 3, que Davi fala o seguinte: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me fez repousar em segurança. O verso 8 é a oração da noite, ele está dizendo assim, ele está orando para dormir. Ele diz, em paz me deito, no verso 8, e logo adormeço, porque só tu me fazes viver em segurança. Quando nós lemos aqui este salmo, queridos irmãos, nós precisamos entender o que este servo do Senhor, o autor do salmo de número 4, que é Davi, o que ele estava vivenciando, o que Davi está passando aqui. O contexto histórico nos mostra um momento extremamente hostil na vida de Davi. Ele está sendo perseguido, ele está sendo ameaçado pelo seu próprio filho, Absalão, que tenta então destroná-lo, que tenta tirá-lo do trono e resolve de várias maneiras desestabilizar a vida desse servo do Senhor. E Davi, ele
tem essa postura, este comportamento de mesmo em meio a todas essas dificuldades, esses momentos delicados, ele tem a tranquilidade de dizer, eu me deito e pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Davi, ele não procrastinava diante das questões da sua vida. Não é apenas algo que a gente está dizendo aqui, que ao ser ameaçado, ao ser perseguido pelo seu próprio filho, ao viver momentos de dificuldade no seu reinado, que isso era algo natural, dele especificamente. Não, ele tinha algumas ações que proporcionava para ele, diante das suas tensões, diante dos seus momentos difíceis, diante das ameaças de perturbação para a sua alma, ele resolvia os seus problemas em meditação, em fazer da leitura da palavra de Deus, em meditação da sua palavra, um momento de restabelecimento. Na sua oração também, ele encontrava um momento de colocar tudo diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Davi, ele escrevia todos os seus momentos, é aí que surgem os salmos, porque nesse momento de grande ameaça, de grande dificuldade, ele medita na palavra de Deus, em textos anteriores, ele escreve momentos em que ele está vivenciando, e aí a gente tem a inspiração e a autoria deste texto que ora acabamos de ler, e todo este livro que são os salmos, 150 salmos, não todos de autoria de Davi, mas grande parte deles. É importante lembrar que o salmo de número 4, de autoria de Davi, ele é usado como um momento de adoração, de culto. Vai dizer as dicas lá no início do capítulo, que esse salmo está sendo cantado com instrumento de cordas. Era um salmo que era sendo entoado com os instrumentos de corda, e eles eram louvados também pelo povo de Deus, depois da vivência deste servo do Senhor Davi. Ninguém, queridos irmãos, escreve nenhuma canção, é autor de nenhum momento aleatoriamente, evasivamente, sem que isso tenha reflexo, tenha relação direta com a sua vida. Davi, ele escreveu poesia, ele fez canções experienciadas por tudo aquilo dele, né? E aí é importante a gente entender que a nossa vida, os momentos que a gente tem passado, que a gente tem experienciado, são momentos didáticos, são momentos pedagógicos que Deus permite que a gente passe, que a gente viva todas essas coisas e a gente possa também abençoar as outras vidas. Você não está sofrendo, você não está vivendo dificuldades, não é porque Deus esteja te punindo, Deus esteja te castigando, porque Deus também é mau, mas Ele está fazendo com que você passe por esses momentos, vivencie essas experiências, para que você possa também ser instrumento de bênção para os outros. É isso que Davi deixou como legado para cada um de nós. E a nossa vida, diante das questões, devem também deixar legados, ensinamentos e lições. E aqui, meus amados irmãos, eu queria que nós olhássemos e aprendêssemos partes deste texto, em breves palavras, alguns pontos que a gente destaca aqui. O primeiro deles é a sensibilidade. Davi é um homem sensível a Deus. E nesses momentos aqui, meus amados irmãos, é preciso conversar com Deus, é preciso chamar a Ele, é preciso expressar para Deus a necessidade que temos dEle e rogarmos a sua intervenção. Olha como diz o verso de número 1. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça.
Na angústia, tu me destes alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O que a gente entende aqui, meus amados irmãos, que diante dos momentos de dificuldade, de aflição e de angústias que este servo do Senhor, ele está experienciando, ele vai encontrar alívio, ele vai encontrar socorro, ele vai encontrar refrigério diante da sua correria, diante das suas demandas, diante de momentos difíceis, diante das questões do seu dia a dia, ele vai buscar socorro em Deus. E o que ele tem aqui como uma peculiaridade, eu falei, sensibilidade, ele é sensível a Deus, ele sabe dos momentos que o estão afetando, que estão perturbando a sua alma, que estão trazendo dores, quem é insensível não sente dor alguma, quem é sensível, né? Eu, por exemplo, sou sensível a frio, né? Aqui qualquer coisinha eu fico todo encolhido, então isso é expressão de sensibilidade, né? Das questões, no meu caso, de temperatura. E aqui nós percebemos que este homem, ele é sensível, plenamente sensível a Deus. Ele está vivenciando um momento de aflição, de ameaça, de dor, muitas vezes, mas o coração dele não é frio, o coração dele, ele é sensível. Ele é sensível às dores, aos seus sofrimentos, mas não é um coração insensível a Deus. Nós precisamos, amados irmãos, no enfrentamento das questões da nossa vida, daquilo que tem nos afetado, que tem trazido as sensibilidades físicas para nós, de dores, de aflições, de mágoas e de angústias, nós nos apresentarmos diante de Deus, sermos sensíveis a Ele, expressarmos toda a nossa dependência dEle, reconhecendo que só Ele pode trazer refrigério, só Ele pode tirar as nossas aflições, só Ele pode tirar as nossas dores. Só que muitas vezes a gente piora a situação, a gente se torna insensível para as coisas de Deus. A gente endurece o nosso coração, a gente se esfria com relação às questões de enfrentamento. Às vezes sabemos plenamente e reconhecemos as nossas dores, os nossos sofrimentos, e ao invés de nós facilitarmos os nossos momentos, nós vivenciamos com mais dificuldades porque não buscamos alívio, socorro e intervenção de Deus. Então, para que as suas questões, as suas dificuldades, as suas aflições, as suas dores, elas possam ser aliviadas, refrigeradas, pacificadas, é importante que você se chegue a Deus. A gente dificulta um pouco, ou tanto, onde a gente poderia clamar ao Senhor, expressar a nossa confiança no Senhor, reconhecer a nossa necessidade dEle. Quando o nosso coração está apertado, está abafado, está dilatado, nós precisamos, irmãos, nos aquecermos no Senhor, nos aquecermos em Deus, nos nossos problemas que trazem dores aos nossos corações. E aí, todos nós sofremos, todos nós passamos por momentos difíceis. Por isso que eu digo para os amados irmãos que a gente pode facilitar isso, quando a gente se apresenta ao Senhor. Diz o Salmo de número 121, elevo os meus olhos para os montes.
de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você que é crente, você que é servo do Senhor, você sofre igual a todo mundo. Você vive momentos de dificuldades, e negar isso é negar o Evangelho, é negar o que é a vida cristã. A vida cristã é de dores, sim. Você vai experienciar o luto, sim. Você vai passar por enfermidades. Você vai passar por momentos extremamente difíceis. Você vai passar. Todo mundo passa. Mas se você buscar ao Senhor, confiar na sua grandeza, você vai experimentar do desfrutar da certeza da presença dEle contigo. Você vai ter a paz no seu coração, você vai ter o refrigério, você vai ter a tranquilidade de saber que o Senhor é aquele que dá alívio. Olha o que diz: na angústia, tu me destes alívio. Seja sensível a Deus, se chegue a Ele, torne mais fácil a sua vida diante dos teus momentos difíceis, numa vida de busca a Ele, de dependência dEle, de sensibilidade a Ele. Quando nos tornamos insensíveis, tudo fica mais doloroso, tudo fica mais difícil. Então, primeiro momento, sensibilidade a Deus. Segundo ponto, está nos versos de número 2 a 6, que é o que Davi vai dizer aqui: filho dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem-no no travesseiro coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Até o verso 6, há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levante-se sobre nós a luz do teu rosto. Então, meus amados irmãos, olhemos para o texto e percebamos, a partir do verso de número 2, o momento aqui de intimidação do ímpio, das ameaças que o ímpio se levanta contra este servo do Senhor. Davi está sendo ofendido, Davi está sendo difamado, a sua honra ele está sendo pisoteada, tem sido levantado ilusões e mentiras a seu respeito, espalhadas pelo seu filho Absalão e todo o seu bando. E o texto deixa para nós de maneira muito clara que em meio a todas essas questões, Davi, ele descansa a sua alma na certeza de que o Senhor, ele escolheu para si o piedoso. É o que diz os versos de número 2 e 3. Verso 3, saiba, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Davi tem essa certeza, meus amados irmãos, que o Senhor conhece plenamente o seu coração, que o Senhor conhece a sua vida e que ele é um servo do Senhor, é um justo diante dele, é alguém que o Senhor tem tido um cuidado, que o Senhor tem tido um amor, e nessa certeza de que o Senhor cuida dele, de que o Senhor o protege, Davi então, ele descansa a sua alma. Ele encontra paz em seu coração. E olha o que diz lá os versos seguintes, no verso de número 5, que eu gostaria de ler com os irmãos. Olha o que ele diz: ofereçam
sacrifícios de júbilo e confiem no Senhor. Meus amados irmãos, Davi está diante dos inimigos persistentes, tentando de todas as formas destronar Absalão, tomar o seu trono, destruir a sua vida e até matá-lo efetivamente. E ele então vai dizer o seguinte: ofereçam sacrifícios de júbilos e confiem no Senhor. A palavra dessa manhã para a gente, nessa primeira parte, que eu gostaria de destacar, é o seguinte: descansar em Deus, encontrar descanso no Senhor. Como é que pode, né? Alguém nesse momento de grande tensão, descansar em Deus. É só ter a plena certeza de quem Ele é e de quem também nós somos diante dEle. Piedosos, tementes a Deus, que têm buscado a Ele, que têm oferecido sacrifícios de justiça, que tem tomado posse da sua palavra. Olha o que diz o verso de número 6 ainda. Ele vai fazer citação de um texto da palavra do Senhor. Lá ele cita Números 6, 26, onde ele diz: levanta sobre nós a luz do teu rosto. Meus amados irmãos, neste momento, o que faz um homem sobre tensões, sobre ameaça, sobre perseguições, sobre sofrimento, descansar a sua alma, é alguém que se debruça sobre a palavra de Deus, sobre as promessas de Deus. Então, meus amados irmãos, quando nós vivenciamos esses momentos de meditação da palavra de Deus, de tomando posse das suas promessas, de tudo aquilo que Ele fez e de tudo aquilo que Ele faz e do seu cuidado que Ele tem com aquele que é piedoso, o nosso coração pode descansar. Terceiro e último ponto para concluirmos nesta manhã é alegrar-se em Deus. Olha o que diz o verso 7 até o verso 8. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Depois, amados irmãos, de Davi, ele aquecer o seu coração na sensibilidade que ele tinha com relação a Deus, depois de ele expressar a sua confiança, aquietar a sua alma, no meio dos seus temores e tentações, e descansar em Deus, agora Davi, ele se anima, ele toma este sentimento de alegria e paz, onde ele diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, que eles têm fartura, eles têm cereal e vinho, mas eu tenho uma alegria maior do que a deles. Porque a alegria que o Senhor dá é uma alegria sólida, pois ela vem de Deus. Ela é uma alegria interna, porque ela é proporcionada no nosso coração. Ela é uma alegria abundante, pois ela é uma alegria maior do que a alegria destes que têm recursos humanos, cereal e vinho. E ela é uma alegria independente, porque ela não depende também dessas questões e dessas coisas. Eu me lembro de Abacuque capítulo 3. Ainda que a terra não floresça, o produto da oliveira minta, não haja mais gado no curral, eu, portanto, me alegrarei no Senhor. Davi está dizendo o seguinte, que a alegria dele é maior do que essas questões circunstanciais. Você tem tido alegria no Senhor? Em meio aos momentos que você tem vivido, em meio às aflições que você tem passado,
Você tem tido alegria no Senhor? E eu gostaria então que a gente pensasse sobre isso aqui que Davi, ele vive, ele encontra alegria no Senhor. E ele termina com essa expressão no verso de número 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Talvez tem muita gente aqui que está com problema de sono, né? Alguns nem tanto, né? Dormem até bastante. Mas possivelmente muitas pessoas, e a gente lida com muitas pessoas que ficam extremamente ansiosas, angustiadas, pensamento acelerado, não conseguem dormir. Né, Carla? Lida com isso o tempo todo, né? A mente agitada, a mente inquieta. Isso é uma realidade que esse mundo atual tem passado. Como está o teu momento? Você tem dito tal como o Davi? Essa tem sido a sua oração da noite, onde você medita na palavra de Deus, onde você fala com Deus, onde você expressa toda a sua confiança nele, mesmo em meio às situações que você tem vivido e tem passado, as ameaças e os momentos de dores e de aflição que você tem vivido. Você está conseguindo dizer assim, isso que o salmista vai dizer? Em paz me deito e pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que o Senhor nessa manhã abençoe a sua igreja, abençoe a cada um de nós aqui reunidos. Eu não sei o que tem preocupado você, eu não sei quais são as suas aflições, eu não sei o que tem trazido sofrimento para você. Mas eu gostaria que você olhasse e pensasse sobre esses 3 aspectos, de tudo que eu falei, que você destacasse esses 3 aspectos que eu trouxe nessa manhã. Tenha o coração sensível a Deus. Descanse nele e alegre-se nele. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã. E neste momento nós queremos colocar diante de Ti cada momento que servos e servas Teus e Tuas têm passado. Que o Senhor possa visitar com misericórdia, com graça, e trazer paz ao coração dos Teus filhos. Que eles possam, conforme cantamos nesta manhã, romper em fé na certeza de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus que é de promessa, mas um Deus que cumpre todas as suas promessas, um Deus que cumpre a sua palavra, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que distingue para si o ímpio do piedoso, um Deus que é parcial, um Deus que tem um cuidado especial com os seus filhos, com os seus escolhidos, com os seus eleitos. Que o nosso coração, então, possa encontrar paz, que nós possamos viver em alegria,
não alegria circunstancial, mas alegria nas promessas de Deus, alegria no próprio Deus. Que seja assim a nossa vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.